Vamos então começar com oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua grande misericórdia. Senhor Deus, esta é a última aula que fecha para alguns dos alunos da quinta-feira o ciclo do curso básico em teologia. Alguns alunos continuarão, outros até mesmo no médio, mas que teu Santo Espírito possa continuar guiando, dirigindo a cada um de nós, a cada um dos alunos, nos caminhos que eles estarão tomando após a finalização desta etapa. Abençoa esta última aula de hermenêutica e exegese, possa o teu Espírito iluminar nossas mentes e corações. Louvamos o teu nome, te agradecemos, entregando tudo aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém. Irmão Marcos, o irmão para aqui no básico ou pretende continuar no médio? Que eu até agora não tive um posicionamento seu. Não é obrigatório a continuidade. Momento. Eu vou parar. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. Não existe nenhuma obrigatoriedade em continuar. Então, Sim, entendi. quem vai continuar, então, no médio mais adiante, no mês de março, será o irmão William, sem nenhuma dificuldade. Perfeito, tranquilo. Vamos, então, à página 19. Agradeço de coração o tempo que os irmãos da Strong Tower tiveram conosco, o voto de confiança, o investimento de tempo financeiro, em todos os sentidos. Muito obrigado de coração mesmo. Lamento não poder ter podido servir vocês melhor, né? Isso eu reconheço. Fui muitíssimo limitado como professor, homem de Deus, em ter servido a vocês. Me esforcei ao máximo, mas deixo aí as minhas sinceras desculpas, apologies, pelas coisas que eu deixei a desejar. Mas com certeza, o que eu deixei a desejar, Deus estará cobrindo de uma maneira muito especial. Página 19. Nós já falamos alguma coisa, mas eu quero voltar a bater na tecla, né, sobre as figuras de retórica ou de linguagem. Então, nós teremos só 45 minutos de aula, tá? No relógio, então são 8h35. Agora, então, nós 9h10, 9h10, 9h15, na verdade, 9h15. 9h15 nós paramos a nossa aula para dar, então, início à nossa prova. Vamos lá. Este capítulo abordará de forma específica e sucinta sobre a chamada hermenêutica especial, não é? Que estuda a interpretação das formas literárias especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e fórum para manter o interesse do auditório. Os escritores e oradores bíblicos também utilizaram-se desses recursos. A continuação, vamos conhecer esses principais recursos, os quais são chamados de figuras de retórica ou linguagem. As duas principais formas de linguagem são a prosaica e a figurada. A linguagem prosaica é aquela que manifesta o sentido usual e comum da comunicação, ou seja, não existe por detrás da linguagem prosaica uma segunda interpretação. Ela também é chamada de linguagem literal. A linguagem figurada é diferente. É aquela que traz em si as seguintes características: maior beleza, portanto atraente, mais expressiva e comunica com mais vivacidade a mente. Aí nós temos as figuras de linguagem que, repito uma vez mais, lamentavelmente não teremos condições de estudá-las a fundo, mas são 21. Vamos então contemplar algumas nesta última aula. Acróstico é uma composição em que um conjunto das letras iniciais e às vezes do meio e as finais dos versos ou versículos formam verticalmente uma palavra ou frase. A palavra acróstico provém do vocábulo grego, que quer dizer extremidade ou verso. O mais notável acróstico da Bíblia é o Salmo 119, com os seus 176 versículos. Contém 22 estrofes e cada uma delas corresponde ou equivale a uma letra do alfabeto hebraico. A maioria das Bíblias
Dê uma olhadinha lá, por favor, comigo, no Salmo 119. A maioria das nossas Bíblias, em português, em inglês, em espanhol, facilitam muito a identificação deste acróstico. Aqui na minha Bíblia, né, que eu estou usando a Bíblia do Obreiro Aprovado, ela me mostra direitinho, né? A cada grupo de 8 versículos traz uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, o verso 1 ao verso 8 traz a primeira letra do alfabeto hebraico que está ali, ó, como Aleph. Alguém tem isso aí na sua Bíblia? Isso. Porque algumas não tem, mas a maioria, porque até informação que eu tenha, o Salmo 119 ele é bem dividido. Aí vem a segunda letra do alfabeto hebraico, que vai do versículo 9 ao versículo 16, que é o Bet. Depois a terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel, que vai do verso 17 ao 24, Dalet, que vai do 25 ao 32. Depois a próxima, Re, né? Se lê E, mas se pronuncia Re, Re, que vai do verso 33 ao 40. Aí vem o Val, não é? Que vem do 41 ao 48, Zaim, do 49 ao 56, Het, do 57 ao 64, Tet, do 65 ao 72, e Od, do 73 ao 80, Caf. Não é café, não, é caf. Né? Tem um aluno que se cismou que é café. Não tem um erro gráfico, não, é café. Não é café. É porque ele é viciado em café, irmãos. Desculpe, quero ser gracioso. Então, tá aqui, ó, meu vício está da Bíblia. Não, meu amigo, isso aí é uma letra. Mas ele insiste, né? E é um evangelista de uma igreja em Massachusetts. Não vou dizer o nome dele. Então, ele cismou que é café. Então é café, pastor, é bíblico. Eu tomar, não, meu irmão, isso é uma letra do alfabeto hebraico. Deixa ele pensar que é café, não tem como convencê-lo, é bem complicado. Então o café, não é café, vai do 81 ao 88, o Lamed do 89 ao 96, o Men do 97 ao 104, Num do 106 ao 112, Samek do 113 ao 120, Ain, do 121 ao 128, P, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, do 129 ao 136, Tsadê, do 137 ao 144, aí é coffee, aí, não, tem o café e o coffee em inglês, não, não é coffee, é coffee mesmo, tá? Do 145 ao 152, Resh, do 153 ao 160, Shin, na verdade se pronuncia Rin, né? Como fosse o órgão do corpo humano. Rin, do 161 ao 168, Tal, do 169 ao 176. Então nós temos aí, né, as 22 consoantes, porque no hebraico, no alfabeto hebraico, não existem vogais, como no nosso alfabeto latino A, E, I, O, U. Então só existem 22 consoantes. E curiosamente, cada uma delas, né, quando você lê na Bíblia hebraica, ela está colocada num formato verticalizado. Aí forma um acróstico, não é? Isso já falamos, não vou entrar aqui nos detalhes da leitura, já explicamos. Acontece a mesma coisa no Salmo 25, né? Vendo lá na página 20, Salmo 34, no Salmo 111, Salmo 112 e o livro de Lamentações. Então, essa mesma posição verticalizada, tendo em consideração a primeira letra do versículo, ou do verso, aí que constitui o acróstico em si. Aqui um acróstico de tradução livre. Você está ali vendo comigo na página 20, né? Jesus. Estou enxergando o nome de Jesus? Está em vertical. J-E-S-U-S. Então, está o nome do nosso Salvador. E aí você entende como é que funciona um acróstico. Olha lá. Jesus, J.
Jesus que na cruz seu sangue derramou. E. Extrema dor e desespero por mim sofreu. S. Sentenciado foi pela turba cruel. U. Ultrajado bebeu o amargo fel. E S. Socorre-me e faz-me sempre fiel. Então é dessa maneira que o acróstico, não é? Ele funciona e é bem interessante. Exemplo de acróstico histórico. Olha só, a palavra grega irthus se escreve istus, mas como é grego se pronuncia irthus, que os cristãos do primeiro século utilizavam nos epitáfios de suas catacumbas, ou seja, nas lápides de suas sepulturas. Esta palavra quer dizer peixe. Entretanto, olha que curioso, ela era utilizada para revelar simbolicamente a natureza da fé em Cristo. Quando se visitam as catacumbas em Roma, ali na Itália, você vai ver dezenas de sepulturas com o desenho de um peixinho, né? De um peixinho, que na letra grega ela é irtus, querendo dizer o quê? Que aquela sepultura com o desenho de um peixinho, a pessoa está querendo dizer: sou cristã, sou servo ou servo do Senhor. Geralmente vemos catacumbas com um ossário de famílias inteiras. Aí a explicação desse acróstico Irtus, que revela o nome do nosso Salvador. Olha lá. I, Jesus, Jesus. O C, Christos, Cristo. O TH, Theo, de Deus. Huios, Filho, Soter, Salvador. Então a palavra grega peixe, quando ela é colocada de forma verticalizada, tendo em consideração a primeira letra, ela traz uma mensagem: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que foi a maneira, né, que os cristãos, fugindo da perseguição do Império Romano, decidiram identificar as suas catacumbas ou suas sepulturas. Temos a segunda figura de linguagem, alegoria. É uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas correspondentes. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação literal quase se faz impossível. Às vezes, a alegoria está acompanhada, como a parábola, da interpretação necessária. Exemplos de algumas alegorias bíblicas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. João 6, 5, 54. Esta alegoria tem sua interpretação nos mesmos versículos das Escrituras. Nem todas as alegorias, como também nem todas as parábolas, têm em si, não é, o significado, mas em alguns casos, sim. Vem as alegorias e vem o significado. Vem as parábolas e vem o significado. Aqui esse caso se aplica. O Salmo 80, verso 8 ao 13. Vamos ler rapidamente esse salmo. Ele é difícil, porque ele contém uma alegoria bem curiosa, bem fechada. Salmo de número 80. As alegorias, algumas delas, repito, são fáceis porque elas já trazem em si o significado, já outras são mais complicadas. Salmo de número 80, versículo do 8 ao 13 diz: Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela se estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. 12.
Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam? E o 13: o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Veja só que interessante, não é? E é difícil, porque aqui não temos uma explicação lógica. E aí entramos. O Salmo 88 ao 13 representa os israelitas, seu traslado do Egito para Canaã, seus eventos históricos sobre as figuras metafóricas de uma vinha, com suas raízes, ramos, etc., a qual, após ter sido trasladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde, danificada pelo javali da selva e devorada pelas feras do campo, representando o javali e as feras do campo, os poderes gentílicos, ou seja, as nações que estavam ou estão ao redor de Israel. Então, a interpretação desta alegoria não é fácil, ela é um pouquinho mais complexa, aí você tem que buscar no pano de fundo cultural e no pano de fundo histórico, né? Os significados de javali, feras do campo e etc. Então, essa alegoria, ela é realmente difícil. Aí temos Isaías, capítulo 5. Vamos ver Isaías, outra alegoria também um pouco difícil, porque ela depende de que conheçamos o contexto histórico e o contexto cultural. Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça. E eis aqui opressão, justiça, e eis que aqui clamor. Então aqui já é um pouco diferente. Aqui o povo israelita está sob a figura de uma vinha em lugar fértil, que não obstante os melhores cuidados recebidos, não produz nada mais que uvas silvestres. Então aqui é próprio, o último versículo, na verdade, explica esta alegoria. Né? Esta alegoria faz-se acompanhar da sua explicação correspondente, ó, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Mas eu repito, nem todo o texto de alegoria vai trazer a explicação. Aí passamos para a antítese. Cuidado que a antítese e o paradoxo são parecidos, porém diferentes entre si. Vamos lá ver. Da palavra latina antíteses, e estas duas palavras gregas que querem dizer uma coisa contra a outra. O dicionário básico da língua espanhola, Espasa Calpe, define que antítese é a oposição entre o significado de duas frases, relação de oposição entre duas coisas, pensamentos ou pessoas. E o Novo Aurélio, século XXI da língua portuguesa, declara: a antítese é a figura pela qual se salienta a oposição entre duas palavras ou ideias, também chamada de enantiose. É uma figura de retórica muito eficaz que se situa em muitas partes das escrituras. O mal e o falso servem de contraste e pano de fundo, os quais destacam ao bom e ao verdadeiro. Temos aqui alguns exemplos muito bons de antítese.
Deuteronômio capítulo 27 ao 33. O discurso de despedida de Moisés. Nesses capítulos é uma notável série de contrastes, né, de ideias opostas. Observemos o que o capítulo 30, 15 nos diz. Ó, vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem. Estão percebendo? A morte e o mal. Vida contrária de morte, bem contrário de mal. Aqui temos um contraste ou antítese dupla. Vamos também ao verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqui são duas antíteses. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aí temos os textos de Mateus 7, 13 e 14, as duas portas e os dois caminhos. Segunda carta de Coríntios 3, 6 ao 18, o Antigo e Novo Pacto, a lei e o Evangelho. Segunda carta de Coríntios 6, 8, 10, o ministério contraditório de Paulo. Então, a antítese ele é bem fácil de você identificar, porque você vai descobrir pela oposição, pela contrariedade de ideias. Já na Bíblia temos uma outra figura de linguagem muito curiosa, chamada antropopatismo. Procure anotar aí, a palavra antro está ligada a homem, tá? Que vem do grego anthros. Então, tudo que fala de antro está ligado ao homem. Então, antropopatismo é atribuir sentimentos ou atitudes humanas a Deus. O texto de Gênesis 6,6 que dá um nó na cabeça de muita gente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus não se arrepende, como nós. Na verdade, aqui Deus mudou de ideia. Essa é a tradução literal. Então, Ferreira de Almeida usou aqui uma figura de linguagem para chamar a atenção, para realçar um sentimento divino se aproximando ao sentimento do ser humano, né? Então, arrependeu-se, pois do contrário, se interpretarmos ao pé da letra este texto, vai cair em contradição com aquele de Números, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então não há como trabalharmos com esse tipo de contradição. Outro texto curioso, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Jeremias 6, 12 e 13. Qual é a forma de Deus, irmãos? De Deus. Deus é o quê? É alto, baixo, magro, gordo? Espírito. Espírito. Espírito tem alguma forma definida física? Não. Mas a Bíblia trabalha muito com esta figura de linguagem, né? Os olhos de Deus estão em todos os lugares. As mãos de Deus não estão encolhidas para abençoar. Os pés de Deus, já leram isso na Bíblia? A Bíblia está cheinho dessa figura de linguagem. E aí o pessoal fica em parafuso. Ué, Deus, se é espírito, como é que um espírito pode ter mãos, pés, braços, olhos, como chama de fogo? Então, aí se aplica a figura de linguagem antropopatismo. Em alguns casos também é chamada de antropomorfismo, porque vem de morfos, forma, né? Formas humanas atribuídas a Deus. Então, o antropopatismo é mais aplicado a sentimentos e o antropomorfismo mais a formas, como mãos, pés, olhos, braços e assim por diante. Tu me deixaste, ó Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Jeremias 15, 6. Deus cansado de se arrepender? Rapaz, não faz sentido. É uma figura de linguagem simplesmente para realçar a tristeza de Deus, ou na verdade do profeta, não de Deus, mas do profeta, em relação a Deus.
Temos uma figura de linguagem que ela é um pouquinho difícil, mas ele é muito recorrente, acontece muito na Bíblia, chamada apóstrofe. Cuidado para não confundir aquele sinalzinho gráfico comum da língua portuguesa e do inglês, que é o chamado a vírgula suspensa. Já ouviram falar do apóstrofe? Aquele sinalzinho da vírgula no ar, mas aqui é diferente. O apóstrofe possui uma grande semelhança com a personificação ou prosopopeia. A palavra apóstrofe vem do latim apóstrofe, e esta do grego apo, de, e estrefo, voltar-se. É falar aos ausentes, como se os mesmos estivessem presentes, bem como a objetos inanimados. Vamos ler somente alguns textos. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 33. Segundo livro de Samuel 18, 33. Vou esperar que você alcance esse texto. Todos encontraram? Segundo livro de Samuel 18, 33. Posso ler? Já encontraram todos? Vamos lá? E então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por em cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Pergunta: quem está falando com quem aí? Quem está falando com quem aí? O Davi, foi ele mesmo? Davi. Davi falando com ele mesmo, mas mencionando a quem? Absalão. Absalão, o filho que havia morrido, né? A Bíblia diz que ele tentou fazer uma revolta contra o pai e os seus cabelos se entrelaçaram, né? Numa rama de árvores, nos galhos de árvores. E aí vieram os inimigos de Absalão e o mataram. E aí, quando a notícia chega ao conhecimento do pai, o rei Davi, claro, Davi entra em parafuso, ainda que Absalão estivesse conspirando contra o próprio pai. Mas isso é sentimento de pai, não tem jeito. O pai ama o filho, independente que ele seja ingrato, seja um subversivo, um terrorista, mas aí nós vemos o sentimento do pai. E aqui Davi está clamando como ele estivesse presente ali, mas já estava, obviamente, morto. Jeremias 47:6. Vamos a Jeremias 47:6. Mais 15 minutinhos e fechamos a aula. Jeremias 47:6. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 47, versículo 6. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Olha que coisa curiosa, né? O profeta falando da parte de Deus, mas se dirigindo a quem? A uma espada. Uma espada é uma pessoa? É um ser humano? Não. Mas aqui o profeta se dirige como fosse uma pessoa, um ser humano, que é a questão da apóstrofe, né? Ele é uma figura de linguagem que fala aos ausentes ou a objetos inanimados. Um apóstrofe muito conhecido lá no Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Né? O apóstolo Paulo, né? Falando à morte e falando ao inferno. Morte e inferno são coisas inanimadas. Existem, não é? Operam, trabalham,
mas não são pessoas, não são seres humanos. Então aqui Paulo se dirige a elas como fossem pessoas, não é? Então, outro exemplo clássico de apóstrofe. Clímax ou gradação? Vamos ver mais duas figuras de linguagem, três, e aí fechamos, tá bom? Então, partimos já para a prova. Vamos falar da clímax, do enigma e da fábula. Lamentavelmente, não temos como avançar mais. Clímax ou gradação. Provém do latim clímax e do grego, a mesma pronúncia, porém a escrita é diferente com K. Clímax, que querem dizer escala no sentido figurado da palavra. O dicionário Spassa-Calpe, com singeleza, define este termo: ordenação gradual em escala crescente ou decrescente. O importante é que tenha avanço ou progresso na oração, parágrafo, tema, livro ou discurso. A maioria dos sermões bem preparados possuem mais de uma gradação e concluem mediante uma graduação final de aspecto extraordinário. Pode consistir em poucas palavras ou estender-se ao longo do discurso ou livro. Também pode consistir em palavras isoladas, preparadas de tal maneira que conduzam a mente rumo a uma progressão gradual ascendente, ou ainda pode consistir em uma série de argumentos que irrompam em uma triunfal culminação, como o incontrovertível argumento da ressurreição em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O grande capítulo da fé, Hebreus 11, é um exemplo de um longo e poderoso clímax ou gradação. Outro exemplo, Romanos 8, capítulo 8, os degraus da escala ou da escada, figurativamente falando, são os versos 15 ao 17. Vamos em Romanos capítulo 8, só para observarmos como funciona esta gradação, ou essa escala, ou essa escada. Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17. Assim diz Romanos 8, 15, 16 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. Olha que interessante, né? É uma escala que vai do menor para o maior. Aí aqui nós estamos explicando, né? Estamos expostos ao espírito de escravidão e temor. Fomos adotados a compreendermos os laços que nos unem a Deus. Como crianças sussurramos a palavra Abba, que quer dizer pai em língua aramaica. Até o Espírito testifica quanto à verdade e à realidade deste novo relacionamento. Entretanto, os filhos são herdeiros, e nós também o somos. Somos herdeiros de Deus, o mais rico de todos, e estamos no mesmo nível de igualdade com Jesus, seu Filho, que é herdeiro de todas as coisas, se sofremos com ele, e também com ele seremos glorificados. Aí temos agora Romanos 8, 29 e 30. Vamos lá em Romanos, ainda em Romanos, no mesmo capítulo 8, só que nos finaizinhos, né, nos versículos finais. Versículos 29 e 30. Romanos capítulo 28. Não, na verdade, os finaizinhos, né, os quase finais. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, observe. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aqui então a ordem. A, conheceu. B, predestinou. C, chamou. D, justificou. E glorificou. Aí temos outros exemplos que não vamos ler. Romanos 8, 31, 39. 2 de Coríntios 11, 23, 27.
Segunda carta de Timóteo 4, 6, 8, Filipenses 2, 5 ao 21. Então, o clímax ou a gradação se trata como fosse uma locomotiva, né? Que vai aumentando de velocidade ou vai procurando mostrar em uma escala do menor para o maior. Temos o enigma. Enigma é também um tipo de alegoria, mas de solução difícil e intrincada. Exemplo, ó. Sansão propôs aos filisteus o seguinte: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Juízes 14, 14. É fácil decifrar esse enigma? Não. Então temos que entender aqui, ó. Entre outras coisas, ou ditos de Agur, encontramos também em Provérbios 30, verso 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Agora, aqui é diferente. Este enigma tem também sua solução no mesmo contexto em que se situa o verso. Então, tem enigmas de difícil solução, que é o caso de Juízes 14, 14. Já Provérbios 30, 24, se você recorre aos versículos que estão antes e depois, você já vai ter a solução deste enigma. E vamos fechar com a fábula. Fábula, para terminar. A fábula é uma alegoria histórica, ou seja, tem um cunho histórico, pouco utilizada nas escrituras, interessante, na qual um feito ou alguma circunstância é exposta sob a forma de narração mediante a personificação de coisas ou animais. Resumindo, é um fato histórico registrado, né, trazendo uma narrativa, apontando para coisas ou animais que ganham vida. Eles passam a agir como pessoas, como seres humanos. Está aqui, ó. Segundo livro de Reis 14, 9. O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher, meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Com esta fábula, Jeoás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito Amazias, rei de Judá. Jeoás se compara a si mesmo ao robusto cedro do Líbano e humilha a seu orgulhoso opositor, igualando-o a um débil cardo, desprezando todo pacto ou aliança havida entre ambos, e pregando a ruína de Amazias com a expressão: os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Então a fábula, ela é realmente mais difícil. Virando a página, não vamos avançar, temos a hipérbole, que é o exagero, tanto para mais como para menos. Temos a interrogação, que é uma outra figura de linguagem, mas obviamente nem todo versículo bíblico que tenha uma frase interrogativa, ela encerra ou traz em si uma interrogação. Aí temos a ironia. Lembra-se o profeta Elias falando aos profetas de Baal: ei, gritem mais alto, está viajando. Quem sabe os seus deuses estão dormindo, estão trabalhando. Então, isso é um exemplo bíblico de ironia. A metáfora para vocês entenderem, é a comparação de duas pessoas ou de duas coisas completamente diferentes, ou entre coisas, ou entre pessoas e coisas. Mas você vai encontrar funções muito semelhantes. Não é? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Literalmente, Jesus não é videira, ele é um homem, não é Deus e homem. Mas ele se compara ao que é uma videira, porque a videira, ela é o que? Gera vida, gera frutos em abundância. Então, Jesus produz em nós o fruto do seu Espírito, nos gera abundantes frutos. Então, essa é a questão da metáfora. Aqui na página 24, temos vários exemplos bíblicos de metáfora. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo, vós sois a luz, vós sois o sal, e aí vai. A metonímia já é uma outra figura de linguagem um pouco diferente. Ela usa a causa pelo efeito ou a realidade
que indica o símbolo. Aí eu sugiro que vocês leiam, né, para ficarem um pouco informados sobre o emprego da metonímia dentro da Bíblia. A parábola, temos 52 parábolas maravilhosas, só da parte do Senhor Jesus, além de outras parábolas espalhadas pelo Antigo Testamento, que é um tipo de alegoria apresentada sob a forma de uma narração. Aí temos o paradoxo, ele é parecido com a antítese, muito parecido, mas ele traz uma declaração um pouco absurda e contrária à opinião comum, tá? Aí eu sugiro que vocês leiam com detalhezinhos aí o ponto 15. O provérbio é um adágio ou uma frase de cunho popular ou de cunho didático. A prosopopeia, já falamos alguma coisa, ela é parecida demais com a apóstrofe, né? Ela é conhecida também como personificação. O símbolo, muito comum nas escrituras, o símil, vem da palavra semelhante, a Bíblia é cheinha de símiles. Temos a sinédoque, que utiliza-se esta figura quando se leva em consideração a parte pelo todo, ou o todo pela parte, o plural pelo singular, e aí vai. Aí temos o tipo. Meu Deus. Estudar tipologia seria fantástico, mas não temos como fazê-lo, tá? No médio em teologia temos uma matéria que se volta dentro ao fundo sobre a tipologia, né? Que mostra o que é a sombra do passado e o cumprimento do futuro, colocando de lado a lado o Antigo e o Novo Testamento. Bom, meus irmãos, finalizamos a nossa matéria de hermenêutica e exegese. Hoje tivemos a ausência de alguns alunos, né, que estaremos conversando com eles para fazerem a segunda chamada da prova mais adiante. Não esteve hoje conosco nossa irmã Fabiana, deixa eu registrar aqui. Pastor Jurandir já deu uma justificativa. O irmão Victor Freire, também vamos conversar com ele mais à frente. Então, tivemos 2, 3 ausências. O Damião está fazendo aulas gravadas. Perfeito, meus irmãos. Vamos então passar para a prova. Eu já vou desligar a gravação, mas antes vamos fazer uma oração. E quero já dar algumas instruções finais para a gente parar a gravação e fazer, claro, a oração para partirmos para a prova. Quero repetir, os irmãos da Strong Tower Church, os que quiserem ter uma formatura, minha sugestão, conversem entre vocês. Aí eu vou mencionar irmão Damião, que não está presente, Evaldo, Josevaldo, Marcos Tavares, Orsino, Pastor Jurandir e William. Conversem entre vocês, cheguem a um acordo, havendo unanimidade, deixe-me saber, né, para também comunicarmos com o pastor Maurício, para então programarmos uma data compatível, né, tanto com minha agenda e a agenda da igreja, e aí faríamos uma cerimônia simples, né, de formatura. Se desejam nessa cerimônia um coquetel, o custo médio seria de $100 por aluno, incluindo 4 convidados. Se só querem fazer unicamente a cerimônia, podem fazer. Nós fizemos uma formatura que não teve alimento, somente a cerimônia, sem nenhum problema. Fazemos de acordo com o cardápio do cliente. Aí nós damos as orientações de como funcionaria, marcaríamos uma data com antecipação, pelo menos com 2 meses de antecipação, e aí sim vocês teriam que fazer cargo, né, das despesas da beca, que é a roupa, né, o chapeuzinho, a túnica, etc. Caso queiram a cerimônia de formatura. Se não quiserem, simplesmente, pastor, não queremos cerimônia, somente nos enviem os documentos, aí nós mandamos tudo num pacote só, direcionada para Strong Tower
todos os históricos e certificados. Mas eu preciso de uma palavra final de todos vocês de hoje a um mês. Então, hoje são 13 de fevereiro. Se possível, eu agradeceria, né? Eu vou manter ativo temporariamente o grupo com vocês ainda, né? Dos alunos, para continuarmos, termos comunicação, mas eu agradeceria que os irmãos da Strong Tower pudessem me definir essa situação como máximo até o dia 13 de março. Eu já vou parar aqui então já a gravação, que nós já estamos entrando